podia falar mais sobre esse seu estudo e e falar um pouco sobre como que te ajudou na área de comunicação e sustentabilidade, seu estudo e sua ida para a ONU? Eu comecei a trabalhar com essa questão da comunicação e sustentabilidade em 2009, quando teve a Conferência do Clima de Copenhague, que foi um grande momento midiático também, porque o mundo inteiro estava com as atenções voltadas para essa conferência, porque ela estava propondo, então, a construção de um acordo global sobre o clima. A partir de então, eu comecei a me envolver com esse tema dentro da área de comunicação na Fiesp e comecei a acompanhar, então, todas as reuniões da ONU que discutiam esse tema, porque a indústria estava preocupada também como seria o impacto disso no setor produtivo, o que o setor produtivo poderia fazer para melhorar os seus processos, para adotar práticas mais sustentáveis. E então o meu papel nisso tudo era traduzir todas essas discussões que eram, de certa maneira, técnicas, para uma linguagem que todos os industriais, as pessoas que trabalham na indústria, pudessem entender isso, né? Então isso foi feito em forma de guias, de manuais, de guias de melhores práticas, que foram, de certa maneira, uma tradução dessa discussão para os industriais. Em relação ao meu trabalho, eu fiz aqui a minha pós-graduação aqui na Casper Libero e eu decidi pesquisar, então, na verdade, fazer um estudo de caso de como a Fiesp comunicou essa agenda de sustentabilidade durante o período em que eu trabalhei lá. Então a gente fez um levantamento de todos os eventos que foram feitos, quais foram os impactos disso na imprensa, quais foram a gente pesquisou muito a questão da agregação de valor à imagem da organização. Como é que esse discurso de sustentabilidade e a prática agregou valor para a imagem da instituição em termos de sustentabilidade. Eu acho que a comunicação e sustentabilidade eu vejo como, na verdade, um instrumento para fazer com que a sociedade perceba a importância desse tema. A sustentabilidade não é só o verdinho, né? A sustentabilidade ela tem aí os 3 aspectos que são fundamentais, que é o aspecto social, econômico e o ambiental. Então ela é um tema que é transversal a todas as áreas, seja de conhecimento, seja de produção, ela está em todas as áreas, e o papel da comunicação nesse aspecto é fundamental, porque a comunicação, de certa maneira, ajuda a educar as pessoas, é o que vai ajudar a levar conhecimento para a sociedade de maneira geral. Então eu vejo um papel muito crescente do comunicador em relação à sustentabilidade, porque é ele quem vai levar essas mensagens, que vai usar a linguagem adequada, vai escolher os canais que vai funcionar melhor para fazer essa comunicação, para que então a sociedade de maneira geral esteja sensibilizada e possa a partir disso mudar seus hábitos, mudar seu padrão de consumo, enfim, todas essas questões que impactam nesses aspectos social, econômico e ambiental. Certo. Eu vi que existe um vídeo de você falando junto com o Rodrigo Correia sobre as relações governamentais. Eu queria saber se você podia explicar novamente o que seriam as principais atuações conjuntas existentes entre as relações governamentais e as relações públicas e como isso pode ser relacionado novamente com a sustentabilidade. Na verdade, o trabalho de relações governamentais é um trabalho muito importante na medida em que você tem pleitos, tem situações que você precisa mudar. Nesse caso específico, a gente trabalha com um cliente que ele tem a intenção de tornar as leis do país mais rígidas em relação à proteção contra incêndio, porque as leis que a gente tem hoje no Brasil, elas são muito fracas e elas não impedem, por exemplo, que um museu como o da língua portuguesa ou como uma Boate Kiss pegue fogo e cause tragédias tamanhas para o nosso país. Então a gente trabalha muito em conjunto a parte de relações governamentais com relações públicas. Basicamente a gente transforma discursos que a gente quer de certa maneira sensibilizar parlamentares ou até outros stakeholders, a gente pega esses discursos e utiliza ferramentas da comunicação para que essas mensagens possam ser difundidas. Um exemplo claro a gente tem uma frente parlamentar que discute a segurança
segurança contra incêndio no Congresso Nacional, porque esse tema simplesmente não era debatido no Congresso Nacional. Então, o trabalho de relações governamentais, ele fez com que se fosse criada essa frente parlamentar, e o trabalho de relações públicas dá suporte. Então, no caso, a gente conseguiu, por exemplo, recentemente, a publicação de um artigo assinado pelo deputado Vicentinho, que é o presidente da frente parlamentar. A Folha publicou um artigo, que foi um trabalho, então, de relações públicas, chamando a atenção para a questão de melhorias na legislação do país sobre incêndio. Então, de certa maneira, também ele está ligado à sustentabilidade, porque quando a gente está falando de uma demanda como essa, que é melhorar o nível de proteção contra incêndio, a gente está falando de melhorar o cuidado com as pessoas, de evitar que se percam vidas, de evitar que outras tragédias, como a gente teve recentemente, se repitam. E isso também é sustentabilidade, porque a gente está preocupado aí com um aspecto social do incêndio. Né? Então aí a gente começa a ter essa transversalidade do tema sustentabilidade em todas as áreas. Legal. E na última pergunta, eu vi que você trabalha atualmente na empresa Ogive, assim? Ogive, isso. Obrigada. Que é a maior empresa de RP no Brasil. Queria saber se você poderia dizer como que ela atua na sustentabilidade e se já foi desenvolvido algum projeto sobre essa área para os clientes. Sim, a empresa tem várias práticas, né, desde economia de papel, a gente não usa copo plástico, por exemplo, a gente tem as canecas, enfim, tem várias práticas que estão no dia a dia, né, que são práticas que parecem simples, mas que fazem diferença em relação ao meio ambiente. A gente tem uma preocupação muito grande com ética, então todos os funcionários que entram na empresa, eles são obrigados a fazer curso de ética, de práticas anticorrupção, enfim, tem toda uma preocupação em relação ao cumprimento de leis. Todos os funcionários são CLTistas, ou seja, a empresa respeita a legislação brasileira trabalhista. Então esse é uma parte do que a empresa faz. Dentro da Ogilvy hoje a gente está liderando um projeto que chama Movimento Lixo Cidadão. É um movimento que a gente criou para um cliente, que é o Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana de São Paulo, que é justamente para conscientizar e engajar as pessoas a mudarem os seus hábitos em relação ao lixo. Porque as pessoas hoje muita gente descarta o lixo de qualquer maneira, coloca fora do horário que vai passar o caminhão. Então a gente está trabalhando numa campanha para engajar as pessoas para que elas mudem os hábitos delas, né? E esse é obviamente um exemplo muito claro de sustentabilidade e comunicação. Tá ótimo, então. Obrigada.